Isto chama-nos um pouco a reflexão para aquilo que são os desafios de hoje em dia, porque nós não podemos perspectivar um futuro melhor se não tivermos uma consciência sã e plena do passado. E esta data que, portanto, coincide, ou melhor, foi atribuída exatamente por causa da morte do presidente Eduardo, presidente da FRELIM, presidente Eduardo Chivamo Mondlane, criou, de facto, para aquilo que eram as perspectivas do colonialismo português, que era enfraquecer a FRELIM como um movimento de união de moçambicanos, acabou catapultando mais aquilo que era o anseio por uma libertação total e completa, como dizia o presidente Samora, de Moçambique. E esta luta armada, que durou 10 anos, como lembrou-nos o Dr. Mubai, que deu início em 1964, foi uma luta que, infelizmente, tombaram vários moçambicanos, perdemos vários, portanto, heróis também de libertação de Moçambique, porque o título de herói pode ser atribuído a título póstumo também. Então, tudo isto mostrou que valeu a pena libertar Moçambique. Hoje, Moçambique enfrenta outros desafios. São desafios, portanto, que não são necessariamente iguais aos desafios ligados à luta de libertação de Moçambique, mas são novas frentes e temos uma nova geração de jovens para desenvolver Moçambique, para devolver a paz a Moçambique, devolver a paz, como quem diz, para sedimentar a paz concreta. Então, isto para dizer que os heróis se fazem todos os dias. Não se precisa ser, eventualmente, alguém que tenha exclusivamente lutado na luta de libertação nacional para ser considerado herói. Porque o título de herói nacional, seja em Moçambique, seja em qualquer outro país, é a abnegação para uma causa altruísta, uma causa nacional. Perdão. Então, é preciso que nós usemos esta data como um exemplo daquilo que é, portanto, o enfrentamento dos desafios e que é possível sempre conquistarmos. É por isso que celebramos esta data com alegria, apesar de ser uma data que também, portanto, se refere à morte de Eduardo Mondlane, mas nós celebramos também com alegria porque esta morte não foi uma morte em vão. Foi uma morte que foi tida para, portanto, libertar um país. Hoje Moçambique é um país livre e, como lembrou o Dr. Mubai, hoje Moçambique está no maior palco mundial, portanto, que é membro não permanente do Conselho de Segurança das Nações Unidas. Hoje Moçambique é um país que almeja prosperidade econômica e financeira, atendendo aos recursos, portanto, do subsolo moçambicano. Hoje Moçambique tem uma estabilidade legal em termos de consolidação do Estado de Direito democrático e que, até mesmo em termos políticos, nós temos um Moçambique multipartidário, um Moçambique em que todo cidadão tem oportunidade de participar na vida política do país, e temos também um Moçambique onde as leis, antes de serem aprovadas, são discutidas, são debatidas e, portanto, chega-se a um consenso. É por isso que não podemos olhar para esta data como, portanto, uma data em que apenas perdemos uma figura incontornável na história de Moçambique, mas temos que olhar esta data como celebração e que hajam muito mais 3 de fevereiro em diversas gerações, porque temos que perceber que se ontem foram jovens que juntaram-se para libertar o país, a pergunta que depois que se coloca é: e os jovens de hoje, o que é que estão a fazer perante os desafios de hoje?
Pois é o que o Dr. Mubai, a dada altura, dizia, não é? A geração do 25 de setembro cumpriu com o seu papel histórico, sua responsabilidade histórica. E a geração atual? Pois, este é um grande desafio, Guedes. É um grande desafio porque, infelizmente, a nossa sociedade agora, neste momento, ela transformou-se, não é? Ela tinha uma certa forma, uma estrutura, e é natural, é um processo evolutivo, mas que é um processo evolutivo que, odiernamente, não temos sentido em termos... Portanto, existem algumas exceções de jovens que empreendem em vários setores, em várias atividades, mas também, infelizmente, temos uma grande maioria que está mais no conformismo, tanto em termos de exercício dos direitos de cidadania, como também em relação àquilo que é o enfrentamento dos desafios atuais, portanto, da sociedade. É claro que a participação do jovem hoje, ela tem que ser, portanto, vista dentro de um contexto jurídico, político, mas ela não pode ser só, portanto, dentro daquilo que são, por exemplo, as discussões nas redes sociais, etc. É verdade que hoje não podemos dissociar a realidade de hoje com a informática, com as redes sociais, mas é preciso também que se use esta ferramenta para a produção de conhecimento. E nós temos muitos jovens que podem produzir conhecimento, que podem produzir soluções práticas para este país. Mas parece-me que ainda há alguma sonolência nesta matéria. Não falo em termos gerais, mas falo de algumas situações. Então, eu penso que é preciso que nós compreendamos que o 3 de fevereiro de 1969 não fica só em 1969. Tem que ser 3 de fevereiro de todos os anos. Nós todos os anos temos que produzir heróis, nós todos os anos temos que identificar os desafios e resolver as questões. Então, só dizer que de facto é importante que o jovem, portanto, tenha mais atividade. Nós temos grupos, portanto, temos grupos de jovens que se unem com propósitos, portanto, sociais. Temos associações também, portanto, de jovens, mas é preciso mais. É preciso que se olhe, por exemplo, nós tivemos um problema, portanto, da pandemia há pouco tempo. Este problema requereu soluções, portanto, inovadoras ou então improvisos. Então, ficamos praticamente todos à espera da resposta que o exterior iria nos dar. Então, este tipo de desafios também nos convidam a dar um pouco mais, nos convidam a criar heróis. Vamos lá supor que um jovem, com alguma astúcia, conseguisse, portanto, descobrir alguma forma de tratamento ou de prevenção sui generis desta pandemia. Imaginemos. Então, nós teríamos eventualmente um novo herói, portanto, alguém que tivesse salvado, portanto, a vida de milhares de pessoas. Porque um herói não é só, portanto, na luta armada. Um herói é em várias vertentes da sociedade. E é preciso que o jovem perceba isso, é preciso que o jovem perceba que o seu papel é fundamental. Porque muitas vezes fica-se a pensar que não, uma única voz ou um único ato, portanto, não move marés, como se diz. Mas é pelo contrário. Muitas vezes, uma única decisão de uma única pessoa consegue mudar os destinos de um país. Foi por isso que a reunião, portanto, realizada, penso que foi em Paris, por um grupo de jovens, não é? Do qual, portanto, depois apareceu o presidente Eduardo Chivá Monlhan nesta reunião. Foi aí que se decidiu, que até eram, portanto, de movimentos diferentes, foi aí que se decidiu a unificação e depois, hoje, estamos aqui, portanto, na TVM, com liberdade de falar aquilo que nós podemos falar,
como muito bem dizia o Dr. Mubai, nós tínhamos um regime colonial racista, um regime colonial discriminatório, que eventualmente nós, por causa da cor da pele, não teríamos esta oportunidade de estar a falar para as pessoas. Então, eu penso que é preciso que o jovem de hoje seja um pouco mais ousado para dignificar aquilo que são os heróis moçambicanos, aquilo que foi a luta, e que muitos daqueles também que estiveram na luta não estão hoje aqui porque perderam as suas vidas, perderam as suas famílias, e outros até perderam a integridade física para salvar este país. Doutora